Vamos revisar agora a relação sociedade e natureza. Exercício 1. A partir do início do século XX, uma série de modificações foi introduzida na organização do processo de trabalho na produção capitalista. Ou seja, a produção de mercadorias passou a ser estruturada com base nos princípios do Fordismo-Taylorismo, inovação que vigorou até recentemente. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que apresenta as principais características do Fordismo-Taylorismo. Gente, vamos retomar algumas coisas aqui, ó. Falou em Taylorismo, você vai lembrar de uma divisão vertical de trabalho com o surgimento de um grupo chamado de engenheiros de método, que são os responsáveis por planejar as tarefas que os operários vão realizar. Eles vão calcular os movimentos e o tempo que esses operários devem levar para realizar esses movimentos, a fim de economizar o tempo e aumentar a produtividade. E os operários simplesmente executam o método proposto. O Fordismo é uma divisão horizontal do trabalho, em que os operários são colocados na sequência de fabricação do produto, fazem tarefas simples, repetitivas, parcelizadas, com o ritmo ditado pela esteira rolante ou pelo comboio mecânico. O Fordismo vai levar a uma produção em série e uma produção em massa para o consumo das massas. Alternativa A, organização verticalizada das empresas, trabalhador especializado na realização de uma única tarefa e produção padronizada. Exato, pessoal. B, produção de mercadorias organizada de forma horizontal, subcontratação e terceirização de atividades por parte das empresas. Negativo, ele coloca aqui alguns elementos do sistema toyotista. A produção não é mais padronizada, incentivo da polivalência do trabalhador e introdução do sistema de bonificações e prêmios por produção. Aqui também chamando atenção para elementos do sistema toyotista. Organização verticalizada das empresas, subcontratação e incentivo da polivalência do trabalhador. Ele dá uma misturada com elementos do Fordismo, Taylorismo e elementos do toyotismo. E produção padronizada de mercadorias, organização horizontal das empresas e terceirização de atividades produtivas. Mais uma vez, misturando elementos do Fordismo, Taylorismo com o toyotismo. Exercício 2. Tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica, o capital viaja leve, apenas com bagagem de mão, pasta, computador portátil e telefone celular. O novo atributo da volatilidade fez de todo o compromisso, especialmente do compromisso estável, algo ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada competitividade, reduzindo, a priori, as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. Muito bem, vamos extrair algumas informações desse enunciado aqui. Primeiramente, ele faz referência ao sistema toyotista, conhecido por ser um sistema just-in-time, de produção por demanda, produtos diversificados e com estoques reduzidos. Segunda característica, nós vemos aqui a chegada da flexibilização produtiva, em que é possível perceber a flexibilização da produção com o uso de novas tecnologias no lugar das tecnologias antigas, como, por exemplo, a robótica, a automação e, inclusive, a possibilidade das grandes marcas abocanharem as empresas menores em troco do mercado global e do marketing. A segunda característica é relacionada à flexibilização do mercado de trabalho. Nós vemos aqui, esse trabalhador clássico, de carteira assinada, sindicalizado, que tem uma carreira perdendo espaço e sendo substituído por formas flexíveis de trabalho. O trabalho temporário, terceirizado, informal, home office, entre outras formas, que podem ser vistas como empreendedorismo por um lado e precarização do trabalho por outro lado. E uma última informação, um texto de Zygmunt Bauman, que é Modernidade Líquida, em que você deve se lembrar que o termo líquido é uma classificação que Bauman faz da sociedade contemporânea,
que faz referência a uma era de mudanças rápidas, uma sociedade da volatilidade, da efemeridade e de relações sociais incertas e inseguras. No texto, faz-se referência a um processo de transformação do mundo produtivo, cuja consequência é... Qual é a consequência que o enunciado nos explica? Regulamentação de leis trabalhistas mais rígidas. Negativo. Fragilização das relações hierárquicas de trabalho. Ele também não traz esse tipo de situação. Decréscimo do número de funcionários das empresas. Exatamente, pessoal. A flexibilização produtiva e a flexibilização do mercado de trabalho. Incentivo ao investimento de longos planos de carreiras. Negativo, nós estamos vendo trabalhadores flexíveis. E desvalorização dos postos de gerenciamento corporativo. Negativo, pessoal, isso também não está exposto aí no nosso enunciado. Lembrando que o gerenciamento pode ser praticado em longas distâncias com o uso da internet e de novas tecnologias de comunicação. Terceiro exercício. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada. É um enunciado, então, que chama a atenção para as desigualdades de gênero no mercado de trabalho. Ele demonstra aí que, por mais que tenha ocorrido um avanço da inserção das mulheres no mercado de trabalho, ainda existem barreiras a serem superadas relacionadas, por exemplo, ao machismo, que acaba dificultando a ascensão, a mobilidade ocupacional das mulheres no mercado de trabalho e também a ampliação dos rendimentos ou a equiparação dos rendimentos nas carreiras profissionais. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude da ou das estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente. Negativo, né, pessoal? A legislação prevê igualdade para todas as pessoas. B, manutenção do status quo geracional e dos padrões de socialização familiar. Exatamente, pessoal. Com relação à manutenção do status quo geracional, ainda existe um vício no mercado de trabalho de direcionar determinadas ocupações para homens e para as mulheres, o que demonstra aí, então, a desigualdade de gênero e o machismo que está inserido no mundo do trabalho. O segundo elemento é relacionado à questão da socialização familiar, que ainda espera que as mulheres sejam as responsáveis pelo serviço doméstico e pela administração da família. C, desestruturação da hierarquia patriarcal e das mudanças do perfil ocupacional. Ainda não, uma vez que existem essas dificuldades para a inserção plena das mulheres no mercado de trabalho e equiparação salarial. D, disputas na composição sindical e da presença na esfera político-partidária. Em nenhum momento o texto faz referência a esse tipo de situação. Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Negativo, e em nenhum momento o texto também faz algum tipo de referência a essas informações. Primeiro, gente boa, vamos lá então. A ambientalização dos conflitos sociais está relacionada à construção de uma nova questão social, uma nova questão pública. Pode-se supor que a construção dessa questão tenha se iniciado nos países desenvolvidos industriais, relacionada à produção de acidentes industriais ampliados de grandes riscos e de sua internacionalização. Até agora, o enunciado, então, está dizendo, para chamar a atenção para as questões
do meio ambiente e o impacto da industrialização sobre as questões ambientais. Nesses países industriais, a aplicação da ciência numa escala industrial, entre outras, leva autores como Giddens a caracterizarem tais sociedades como sendo de modernização reflexiva e de incerteza industrial, enquanto outros, como Ulrich Beck, as classificam como sociedades de risco. Modernização reflexiva ou reflexividade faz referência à noção de que vivemos numa época em que nós temos acesso a conhecimento e informações que refletem na forma como nós pensamos e agimos sobre a realidade, seja de forma positiva ou negativa, protegendo o meio ambiente ou agredindo o meio ambiente. A sociedade do risco ou da incerteza, discutida por Ulrich Beck e também por Giddens, faz referência à ideia de decisões que são tomadas no presente e as consequências dessas decisões no futuro. Esses riscos podem ser externos, que são os riscos que vêm da natureza, como, por exemplo, uma seca que acaba com a plantação para alimentar uma população, ou os riscos fabricados, como, por exemplo, o uso da ciência e o avanço industrial, que provoca, então, impactos ambientais e que prejudica a sobrevivência humana. À luz da reflexão acima, assinale a opção correta. A aplicação do progresso científico de forma não controlada pode levar à geração de riscos ambientais. Essa é a alternativa correta, pessoal. As noções de sociedade de risco e de modernização reflexiva fazem avançar os estudos sociológicos apenas no terceiro mundo. Negativo está relacionado à nossa sociedade como um todo. A condição de país desenvolvido industrial não é essencial para a discussão sobre meio ambiente. O enunciado mostra justamente o contrário, e a questão industrial está relacionada a qualquer nível de desenvolvimento. As noções de sociedade de risco e de modernização reflexiva são formuladas por correntes do pensamento sociológico contemporâneo que não dialogam entre si. Nós podemos ver ali, por exemplo, Giddens e Beck dialogando com relação às suas teorias e o mundo contemporâneo. E a discussão sobre o meio ambiente nos países desenvolvidos não se aplica aos países menos desenvolvidos. Não é o caso, a questão ambiental é uma questão global.